Cara, Vamos lá. o lance do Elon Musk e Twitter. Vamos lá, cara. O Elon Musk, claramente, na minha visão, isso é uma visão que eu tenho sobre isso, claramente ele adquiriu o Twitter. Primeiro que ele realmente é doidão pelaquela rede. Vamos falar a verdade, pessoalmente falando, ele ama aquilo, ele é viciado naquilo, ele tem problemas sérios, problemas Nossa. muitos. Ele não consegue parar. E aí você vê o vício dele sobre a própria rede que ele comprou. Só que, claro, isso é bem óbvio, isso é explícito. Ele transformou num palco ideológico o Twitter. E acabou. Independente se as pessoas têm viés do que concordam ou não com a ideologia que ele prega ali, é um palco ideológico. E aí ele quebra o parâmetro e o conceito de rede social. Quando a rede social é enviesada. Quando a rede social aplica um viés. Né? Quando a rede social cria com o seu mais nobre influente, que é o proprietário, e usa a influência para influenciar. Então, ela acaba quebrando um pouco os preceitos. E até aí, go to hell, fica quem quer. Eu estava no Twitter até ele cair, entendeu? Vem dessas coisas. Por quê? Porque aí, sim, é a questão do algoritmo. Então, cada um usa da maneira que melhor lhe convém. Só que indo direto para a treta que caiu, é o seguinte. É lei. Eu tenho CNPJ. E eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que trabalhar. E eu tenho que pagar os impostos e tenho que pagar todos os encargos legais dentro do Brasil. Por que o Elon Musk não deveria estar dentro do Brasil e responder aos encargos legais dele? O X, então... Mas ele não caiu por conta de dívida de porque ele estava dentro do Brasil, né? Aí emitiu ordens judiciais para cair contas. Sim, né? Do que eu sei, contas do que políticas, eu sei é isso, de personalidades ideológicas e blá, blá, blá. E aí o trâmite do judiciário, do STF, né, mandou quicar as contas. Ele, ideologicamente, se opôs a essa decisão. E isso foi rendendo uma cara. Algumas ele bloqueava, outras ele liberava. É tipo, você recebeu um ofício da justiça para você fazer algo. E aí tem hora que faz, tem hora que você não faz. Esses artefatos foram gerando multas. Até que chegou um momento que foi lá a busca, apreensão, porra toda, para chegar no escritório do Twitter. Só que tinha até mandato, pelo que eu lembro, pelo que eu li, tinha até mandato de prisão para, na época, que estava presidente do Twitter. O Elon Musk foi lá para não receber a dívida, para não prender as pessoas também que estavam lá. Ele foi lá e arrancou o Twitter do Brasil. Não tem mais escritório físico no Brasil. Tem um representante legal. Não tem um representante legal. E ele usou e foi. Aí o que o STF, o Alexandre de Moraes, pegou e fez? Foi lá, metiu o ofício para ele. Ele é óbvio que não ia cumprir. E aí, puf. O STF, que é um representante legal no Twitter. Que é um representante Mas é burrice do legal. Elon Musk. Coloca o Robinho de representante legal. Já que você quer prender alguém, prende o Robinho, pô. Manda 5 para mim que eu faço. Você conhece a noção da árvore dos frutos podres? Por quê? Onde você quer chegar? Em direito, a gente trabalha muito com essa noção. Se você, em algum momento, você tem a árvore envenenada, condenada, você não aceita os frutos que, porventura, vierem da árvore envenenada. Certo. Então, o que define se você deveria ou não tirar o Twitter é se o Alexandre de Moraes está certo ou não em calar essas pessoas. Porque o argumento do Elon Musk é que isso é feito à revelia da lei brasileira. E ele manja muito de Constituição para falar isso, né? Então, mas... Ele é o cara da Mas veja, Constituição brasileira. Não é o Elon... Quando a gente fala do Elon Musk, tem uma equipe do Elon Musk. Né? Tem, E outra, calou por quê? Musk... Discurso de ódio. Então, os caras falavam bobagem, tio. Tem que ser sensato, cara. Veja. Discurso de ódio. Mano, eu sei. É porque existe uma coisa nos Estados chamada... Unidos, a galera... Eu sei. Existe uma coisa chamada censura prévia. Então, mas a galera de direita pira nesse negócio de Estados Unidos. Pô, vai para os Estados Unidos. Mano, não, mas o problema não é isso. Não, o problema não é isso. Tem isso, cara. A censura prévia era um dispositivo Eu nunca fui censurado. Quê? Nunca. Eu estou 10 anos na internet. A censura... Nunca fui censurado.
Mas me dá 10 minutos no teu Twitter aí que eu te censuro, você sai preso. É fácil. É questão que você diz. Você quer o meu Twitter? Você Em vai- 10 minutos, você sai daqui preso. Agora, ao vivo. 10 minutos, você sai preso. Eu não vou te dar meu Twitter, sabe É por quê? óbvio. Justamente porque é o que Por se quê? Porque eu diz. não tenho Twitter, Xandão. Ó, 50 mil pra mim, não. Se eu pensei nisso, Ah, a você multa acha já que vai eu vou tomar. vacilar com isso aqui? Ah, Já ia vamos pagar lá. uma multinha De boa, já. vou pagar 50 mil ao 50 vivo pau. e nós É só pra Eu quem sou fazer esperto. discurso de ódio e desinformação. Então, mas aí que tá, cara. Agora pode usar o Twitter. Então, tá mas aí autorizado, discurso você de precisa ódio, se pronto. consolidar. Viu? Como Mas- você sabe que é errado e Não, como é o que você tá na decisão. e Mas como a você questão não é consegue isso. fazer A questão isso? é que antigamente você julgava a pessoa pelo que ela havia feito. Então, se ela havia feito difamação, calúnia, injúria, você julgava ela nessa medida. Se ela havia feito algo que poderia ser recriminado. O que passou a acontecer no Brasil? Passou a haver censura prévia. O que é a censura prévia? Você não está só punindo ele pelo que ele fez. Porque não tem em lugar nenhum dizendo que a punição vai ser perder a conta do Twitter. Isso não existe. porque O não que ele tem- está fazendo? Não, sim, porque essa não é uma punição prevista em lei. Mas para você tá as ações. ligado, você tá ligado Prisão multa mas tweetar, perder a conta do Twitter não é Você sabe hacker punição entra prevista. quanto? Você sabe que Quê? invasão entrava em quê? Agora eu não sei. Você sabe em que entrava a invasão? Quê? A lei sempre foi assim, cara. Se você faz invasão, ou pelo menos fazia. Agora eu não sei se tem lei específica, deve ter. Mas se você fazia invasão, você pegava grampo telefônico. Não, claro, mas o problema Então, não é esse. Como não O é problema esse? Então, tem o Twitter, mas não tinha lá invasão de computador. Você pegava grampo telefônico. Sim, Pô, eu mas- posso falar não, com todo categoria grampo tem que eu que ser sei dessa autorizado. lei. Todo grampo tem que ser autorizado. Você concorda com tirar as redes do Pablo Marçal? Por quê? Tiraria do Paulo Massal? Só porque ele é Tiraram doido? agora, não tiraram? Tiraram. Tiraram as redes dele. Isso é censura Ah, prévia. mas isso é político, né, cara? É, e foi- isso Não, foi, não, não, foi um lance mas político. todas as decisões Acharam um foram- esquema lá, foi os oponentes dele, acharam uma brecha, entraram lá com recurso e caiu. Mas isso aí é jogo político. Mas, meu querido, o Mas eu não problema é acho, que eu todas acho, essas tipo assim, ó, decisões- meu voto não vai para o Paulo Massal. Eu nem voto em São Paulo, mas não iria. Mas, tipo, ele fala um monte de bobagem, tudo bem, eu não concordo metade, mas pra mim, ele não matou ninguém ainda. O Monark, você acha certo ter censurado o Monark? Com tirado? certeza absoluta. Sem quê? sombra de dúvidas, Por quê? cara. Discurso de ódio, não só uma vez, várias vezes, desrespeita a comunidade judaica em vários aspectos, isso oprime. Tem um livro chamado, já que você gosta do livro, vou te indicar, A Destruição dos Judeus Europeus. 2 volumes, mais de 600 páginas, um documentário de 30 anos. Não é uma pesquisa baseada numa faculdade, não. É 30 anos da vida de um homem dedicado, desde Lutero, trazer toda a transgressão. Você lê aquilo, eu gosto de ler sobre isso, eu assisto muito Segunda Guerra e tudo, mas você vê tudo aquilo e, sinceramente, me senti ofendido com o que foi dito e nem faço parte da comunidade judaica. Né? Então, eu acho que passou do limite, sim, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos que ser O respeitosos. que acontece? É social. Veja, quando você diz que alguém vai poder se expressar, por exemplo, eu não sei o que você vai dizer agora, daqui em diante, nos próximos 15 ou 20 minutos do programa. Mas eu já adianto. Você pode dizer, eu acho que ninguém deveria te bater em virtude disso. Se você não ameaçar fisicamente alguém aqui nesse programa, ou cometer uma fraude aqui, provavelmente dito, eu não acho que nenhuma das suas Nós não palavras... cometemos nenhum crime aqui. Mas eu não acredito que nenhuma das suas próximas palavras deveriam ser tiradas. Quando eu falo isso, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se você vai praticar, por exemplo, daqui em diante, uma ação nazista. Eu não sei se você vai agir tal como nazista. E ainda assim eu estou dizendo agora, a priori, a princípio, desde antes de acontecer, que eu defendo a liberdade que você diga essas coisas e não seja preso. Ah, O máximo pode acontecer eu nazismo levantar. É crime no Brasil. Mas E aí? veja. O fato Não, do veja nazismo, o quê? o fato do nazismo ser crime no Brasil. Ah, então pode O fato- falar à vontade. Vamos falar à vontade. Porque qual que é o problema? Qual que é a questão do falar? Quando você diz que alguém pode falar, você não está concordando com o que aquela pessoa está falando. Porque essa é a grande questão. E mais do que isso, você está resolvendo um problema. Porque existe um problema. As pessoas falam sobre essas coisas hoje no Brasil. E mais do que falarem, eu realizei alguns debates contra fascistas. Eu debati com pessoas que eram fascistas mesmo. Nazistas mesmo. Pessoas que eram assumidamente nazistas. Fiz Eu nem muito mais. chegaria perto dessa gente.
Não, mas para debater, eu debato. Sinceramente, eu tenho debato profundo contra nojo. comunista, eu debato contra qualquer um. Tipo, nazista é nojeira pura. Eu debato nojeira, com qualquer um. Nojeira. Até para convencê-lo do oposto, para que ele mude de ideia. Eu acredito Cuidado, que... fundo do poço. Às vezes você conquista pelas ideias dos outros. Tem que tomar cuidado. Mas o que acontece? Você é adulto, faz o que quiser. Eu acredito veementemente que o processo do debate das ideias fez muito mais para reduzir grupos nazistas aqui no Brasil do que o processo de repressão. Eu acredito que o processo de debate concreto e imediato das suas ideias fez muito mais para fazer jovens que estavam perdidos e tinham ideias ruins para que elas fossem para o lado correto do que dizer calarem a boca. Porque o que elas faziam quando se calava a boca é que ele ia falar em um lugar em que ele não estava sendo visto. E sempre havia algum lugar onde não estava sendo visto. O chão é um exemplo disso. Então, ao invés de encararmos as ideias e lidarmos com elas no mundo concreto e específico, a gente lida com elas em abstrato. E a dor do povo judeu é uma dor muito triste. Mas, simultaneamente, como qualquer outra ideia, é uma ideia que pode ser colocada no debate público. Para que você tenha o direito de falar, eu não quero pessoas assim do meu lado. Tem, evidentemente. Para que você conheça e fale, eu não quero pessoas assim do meu lado. O que você vai fazer com esse indivíduo? Você vai debater com ele ou você vai prendê-lo? E você acha que você vai convencer o cara nazista? Mas eu convenci vários. Eu venci. Você Eu venci venceu? esses debates. Caramba, mano. Vários que eram Então abre uma fascistas ONG mudaram de de ideia. nazista, velho. Vários que eram fascistas mudaram de ideia. Recupera o jovem nazista. Mano, que loucura isso aí, cara. Não, mas a é um gente tá fato. entrando numa loucura. Isso é um fato. A gente vai começar a tratar crime, primeiros- pessoas com dons criminosos, pensamentos criminosos, que até podem fazer atrocidades em escolas, e vamos chegar e conversar com elas. Nós Isso. vamos Se conversar... você soubesse a minha opinião sobre comunistas, você saberia que eu acredito, por exemplo, que os comunistas cometeram crimes de ordem muito mais expressiva do que os nazistas. E eu converso com comunistas naturalmente. Minha mãe é comunista. Converso com ela, pô, minha Não, mãe... mas a sua mãe, desde o xodó, tete a converso- tete, não, converso com internet O comunismo público. matou quantas Não, pessoas ó, no mundo? Isso aqui... o comunismo foi tão dilacerador contra o Então, nazismo. e eu converso com comunistas. Só que... Eu fiz um convite de 50 nós temos um mil ministro reais. no Brasil que é declaradamente Então, comunista, né? E ainda essa treta toda gerou Ucrânia, saca? Tá rolando ainda os subterfúgios aí do que aconteceu na ex-União Soviética, desde Mikhail Gorbachev, em 1990, depois entrou o Boris Yeltsin, e depois foi o Putin, e aí a gente tá aí, Guerra Fria, tá tudo ligado ainda, né? Então, pra você ver, o desastre foi grande também. Não tô defendendo o Eu regime... debato não, com comunistas. Não tenho nenhuma atração por regime Eu acredito que os comunistas não devem ser proibidos de falar. Porque eu acho ridículo a existência desse diálogo. As pessoas, a gente está em 2024 e as pessoas ainda estão presas em ler manifesto de Karl Marx. A gente não consegue evoluir disso. A gente não consegue sair disso. A gente está presinho a ser uma pessoinha ou contra isso ou a favor. A gente não consegue ter ideias melhores, não temos filosofias melhores, não temos etiquetas, cartilhas melhores. Então, eu sou totalmente radical contra esse tipo de cultura que isso trazer. Eu acho que isso empobrece. A gente trazer uma coisa morta empobrece. Não aqui eu estou falando para o debate. Eu estou falando, empobrece a nossa vida social. Trazer uma coisa morta. Acabou. Entendeu? Sua opinião é bem radical. É radical. Eu vou te odiar aí nos comentários. Mas pode me odiar. Eu falei para você, Mas não me defino como direita, não me defino como esquerda. Eu não sou um ser humano binário. Eu tenho a capacidade neural de escolher entre as questões que mais me agrada, tanto do lado A quanto do lado B. Eu não me identifico com ideologia. Sabe por quê? E isso é bem radical. A galera pode me xingar. Ideologia é uma cartilha pré-pronta para quem não pensa por si próprio. É isso. Ideologia é isso. Você tem que seguir uma regra. E sabe o que vai acontecer? Você vai seguindo a regra, seguindo a regra, seguindo a regra. E uma hora que acontece, eu entendo hipocrisia, porque eu não consigo fazer isso. Porque eu sou um ser humano. Fala que tu é bom de lógica, né? Eu quero entender uma coisa. Dado o conjunto A. Conjunto A descreve um conjunto específico de posições sobre o mundo. Dado o conjunto B, conjunto C, e o conjunto dos conjuntos. Cada um desses conjuntos tem um conjunto de elementos disponíveis nele. Uhum. Nele.
A sua teoria é de que entre as ideologias... Não é minha teoria, é meu posicionamento. Sim, mas Isso não é uma seu teoria. posicionamento Isso é de posicionamento. que, sua hipótese é de que... Não, é entre posicionamento. as- Hipótese é uma coisa que eu entre estou os levantando, se blocos quer ou não. Não, só vamos voltar posicionamento. Não, é porque eu acredito Não, que... não é uma teoria. Você vai Teoria é entender aquilo que que eu não é estou ainda, e hipótese é aquilo que eu ainda estou tentando verificar se é falso ou verdadeiro. Este é meu posicionamento e ele é definitivo. Eu não estou porque eu pedindo estou colocando ele em e termos nem querendo de... agregar outro Eu posicionamento. estou colocando ele em termos de como se constroem as ideologias. Porque o que acontece é que existe dentro do conjunto de elementos ideológicos um conjunto dos elementos que cabem em todas as ideologias. Então aqui está inserido o liberalismo, o conservadorismo, o socialismo. O que eu estou perguntando para você é se a consequência do seu posicionamento é a hipótese de que entre ideologias bem firmadas existam entre elas um espaço vazio, que não é nem A nem B. É isso que eu estou perguntando para você. Se você acredita que há um posicionamento ideológico, que não poderia ser enquadrado em nenhuma dessas ideologias. Se eu fosse criar a terceira ideologia com o resto de tudo, eu ia criar a ideologia isolada, que é a minha. Eu ia criar uma quarta. Mas isso ainda assim é um conjunto específico sobre o qual se poderia... que é a mesma coisa que é feita aqui no Woke, categorizar, especificar, trabalhar. Então, mas diferente do Woke, a ideologia... Esse rótulo existe, você só nega as ideologias presentes. A ideologia esquerda é real, ela existe. O liberalismo existe, o progressismo existe, direita existe. O Woke é subjetivo. E aí, o que acontece? Para todos eles já existe. E eu posso agarrar o que eu mais me interessar sobre eles. É isso que Desde que eu não estou sejam contraditórios entre si. Desde que não sejam contraditórios entre si. Só que isso que eu estou te falando é um posicionamento, pessoal. Eu não estou te montando uma visão de mundo. Mas isso não criaria um outro bloquinho ali, que de alguma forma teria todos eles juntos, e que seria a sua própria ideologia e tal? Porque toda vez que eu vejo uma pessoa falando que não tem ideologia, não tem um rótulo propriamente dito, eu só tenho certo receio que ela não perceba que nós não damos o nome a todas as possibilidades ideológicas possíveis, mas que essa, por si só, é uma ideologia. Só que você não se identifica com as ideologias presentes. Mas que dentro do seu conjunto de ideias, se a gente fosse colocar as setinhas aqui, a gente poderia fazer lá o seu conjunto que só não está nomeado como os outros conjuntos estão. Que é um posicionamento político. E aí, só que entender nesse sentido que o exercício de cada uma delas e a forma como a gente trabalha na sociedade, geralmente, quanto mais próximo de um determinado elemento, mais a gente trabalha com uma gradação. A pessoa não precisa ser exatamente de esquerda, mas a gente trabalha, por exemplo, com a noção de centro-esquerda, que é uma pessoa que está no espectro. Se a gente trabalha com a noção de espectro, a gente... É muito difícil dizer que alguém não tem ideologia propriamente dita. Isso é algo difícil. Você não me conhece direito, por isso.